Sabe, a Bíblia está cheia de histórias incríveis, mas algumas são verdadeiros segredos quase escondidos. E hoje nós vamos investigar um dos mais fascinantes, uma batalha sobrenatural, uma disputa entre o céu e o inferno, pelo corpo de um profeta. E essa é a grande questão, né? Por que um corpo, já sem vida, se tornaria o centro de uma briga cósmica dessa magnitude? Vamos mergulhar a fundo nessa história e descobrir o que estava em jogo. Bom, toda boa investigação precisa de provas, certo? E a nossa principal evidência vem de um livro bem pequeno da Bíblia, mas que é muito poderoso. Vamos dar uma olhada no documento que registra esse confronto. E está aqui, Judas capítulo 1, versículo 9. É basicamente a prova do crime, o único lugar que descreve essa disputa de forma tão direta. De um lado, o arcanjo Miguel, do outro, o diabo. Frente a frente. E para a gente ter uma ideia do tamanho dessa briga, precisamos saber quem é Miguel. Ele não é um anjo qualquer. O termo arcanjo quer dizer que ele é o líder dos exércitos do céu, o principal defensor do povo de Deus. Ou seja, o nível da disputa é altíssimo. Estamos falando de pesos pesados do mundo espiritual. Certo, já conhecemos os combatentes. Mas e o prêmio? Por que o corpo de Moisés era assim tão importante? Vamos investigar o valor do alvo que estava no centro dessa confusão toda. Olha só que interessante os detalhes que faziam esse corpo ser tão especial. Primeiro, o enterro de Moisés não foi comum. A Bíblia diz que o próprio Deus o sepultou. Imagina só. Segundo, o local exato do túmulo foi mantido em segredo absoluto, ninguém nunca soube. E terceiro, Moisés era uma figura gigantesca, o grande líder de Israel. Juntando esses três fatores, os restos mortais dele se tornaram um alvo de um valor estratégico imenso. Com um alvo tão valioso, a gente precisa entender o que o outro lado queria. O que Satanás planejava fazer com o corpo de Moisés? Vamos abrir agora um inquérito sobre as motivações dele. Aqui a gente vê o conflito de interesses de forma muito clara. De um lado, o plano de Deus, esconder o corpo para evitar que o povo transformasse o túmulo num lugar de idolatria. E claro, também para honrar seu servo e garantir a promessa da ressurreição. Do outro lado, o plano de Satanás era exatamente o oposto. Ele criou o corpo para criar um santuário falso, um ponto de idolatria, e para usar os pecados antigos de Moisés para acusá-lo, tentando impedir seu destino eterno. E Satanás não foi de mãos abanando, não. Ele agiu como um verdadeiro promotor, trazendo acusações bem específicas. Ele lembrou daquela vez que Moisés, num acesso de raiva, bateu na rocha em vez de só falar com ela, e também puxou a ficha antiga dele, lá do começo da história, sobre o assassinato do egípcio. O objetivo final era bem óbvio, usar esses erros para argumentar que Moisés não merecia salvação. E aqui está o ponto crucial de toda a defesa. Sim, Moisés pecou. E sim, ele sofreu as consequências disso em vida, como não poder entrar na Terra Prometida. Mas a questão fundamental aqui, a base de tudo, é que Deus já o havia perdoado. As acusações de Satanás eram sobre uma dívida que já tinha sido paga, um caso que já estava legalmente encerrado pela misericórdia divina. Então, como tudo isso se resolveu? A partir desse mistério antigo, surge uma lição espiritual muito poderosa e que vale para sempre. Vamos analisar o veredito final deste caso celestial. A resposta de Miguel não foi um grande discurso, não foi um debate. Ele simplesmente disse, o Senhor te repreenda. E isso não foi um caso isolado, sabe? Lá no livro de Zacarias, capítulo 3, a gente vê uma cena bem parecida, com Satanás acusando o sumo sacerdote Josué, e a resposta divina é a mesma. Existe um padrão, um protocolo no céu para lidar com acusações. Então, essa estratégia celestial vira quase um manual de defesa. Primeiro passo, entender que a natureza do inimigo é acusar, é o que ele faz. Segundo passo, e esse talvez seja o mais difícil, não lutar com as próprias forças, com as próprias justificativas. Pensa bem, nem o arcanjo Miguel, o general do céu, entrou nesse debate. E o terceiro passo, apelar para uma autoridade superior. Miguel confiou que a palavra de Deus era a única coisa necessária para silenciar a acusação. E o veredito final é este: Satanás perdeu a disputa. Ele perdeu porque o perdão de Deus não é só um sentimento, é um ato legal que anula qualquer acusação. A justiça divina, que é baseada na graça, não se apoia na nossa perfeição, mas na presença do perdão que cancela a dívida. A conta de Moisés estava zerada. Fim de caso. A implicação disso tudo é algo muito profundo e, honestamente, muito reconfortante. Essa história revela que a defesa de Deus por nós não termina com a nossa morte. Ele luta por nós porque pertencemos a Ele e não por sermos perfeitos. É uma proteção que vai além da vida e da morte. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir.
Se essa proteção e essa defesa são tão absolutas, que continuam até depois da morte, como isso deveria impactar a maneira como a gente enfrenta as acusações, as culpas e os medos no nosso dia a dia? É algo que realmente vale a pena pensar.